Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Queremos renovar aqui os nossos agradecimentos a quem tem prestigiado o painel. Não parece, mas já se passaram 11 ou 12 anos, se eu não me engano, 12 anos, que nós estamos, teve um período 2 vezes por semana, agora estamos numa só em função da pandemia e tal, mas deveríamos retornar com mais vezes, enfim. Mas é um programa que tem se mantido e quem é do meio jornalístico sabe que é muito difícil manter uma programação por um período tão longo assim. E sem puxar brasa para A, B ou C, ainda mais quando depende de uma pessoa só. De repente a pessoa pode querer ir de mudança ou ter outros planos, enfim. Mas muito obrigado por prestigiar aí, ainda mais porque todos sabem que nós procuramos falar das coisas de Erechim e com pessoas de Erechim. Esse é o caso do nosso convidado de hoje, né, que poderia falar sobre mais diferentes temas, que é o Dr. César Augusto Detoni. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro fórum científico do Hospital Unimed Erechim. A Unimed Erechim, que completou agora 50 anos de fundação. Nós estamos aqui em nome de Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui, gente que coopera, cresce, e Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite e estar mais uma vez aqui, Dr. César. Obrigado, Adelar. Cumprimentando você, boa noite aos espectadores da TV Erechim. Eu agradeço em nome da Unimed, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, falar sobre esse evento da Unimed e sobre os seus propósitos, né?
E agradeço em meu nome também a chance, nesses quase 12 anos que tu estás aí, a gente já teve algumas vezes contigo e sempre foi um prazer muito grande, né, de estar aqui e de tratar de assuntos de relevância, né? Ok. Então, nós tivemos há poucos dias aí, então, esse primeiro fórum científico, vou ler um tópico muito pequeno aqui, que foi de uma forma online, que reuniu pessoas de diferentes partes do mundo. E o evento foi desenvolvido por médicos cooperados, contou com a presença de 16 palestrantes em 5 painéis: clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral e inovação. Gostaria que o senhor desse uma panorâmica sobre assim, como é que vocês chegaram a... Primeiro, vamos criar um fórum, que é o primeiro, que certamente é porque estão pensando já no segundo e tal. Por que essa decisão de criar um fórum e como é que foi a definição dos temas? Por ocasião da programação de comemoração dos 50 anos da Unimed Erechim, olhando para tudo que estava programado, a gente teve uma ideia de repente, fazer uma atividade científica que é, inclusive, uma reivindicação dos nossos médicos cooperados, que a cooperativa usasse um lugar que outras entidades médicas não estão utilizando e proporcionasse, né, mais eventos educativos dentro da área específica da medicina. Então, esta ideia seria um fórum alusivo aos 50 anos e alusivo ao aniversário de 4 anos do Hospital Unimed. Na ideia inicial era contemplar as quatro áreas básicas da medicina, do exercício da medicina, que é a clínica, a pediatria, a ginecologia, a obstetrícia e a cirurgia. No início se pensou em temas diversificados e depois, reunido com colegas que representavam as suas áreas, a gente teve a ideia de repente, tratar de um tema básico que fosse relevante para todas as áreas e fosse relevante para a comunidade. E o tema que surgiu, e é realmente um tema de problema de saúde pública mundial, né, é a obesidade. Pois a obesidade hoje ela é pandêmica. Ela afeta simultaneamente a todos os países, independente da sua maior ou menor facilidade de acesso alimentar, porque a gente sabe que a obesidade não é só por excesso de comida, ela tem outras origens também. E como a obesidade é uma situação, uma condição clínica que ela é absolutamente relevante no sentido de aumentar risco para doenças crônicas, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? São as doenças cardiovasculares, são o diabetes, a hipertensão arterial, os problemas transgestacionais, as gestações de alto risco na obesidade, e também a obesidade na infância, né? E aí a gente foi contemplando todas as áreas básicas focadas nesta relação, nesta correlação de entender a obesidade como uma condição de múltiplas facetas na sua origem e de múltiplas facetas nos seus desdobramentos ao longo da vida das pessoas. Nós nos acostumamos, até por este mundo moderno, de aceitar a diversidade. A gente não tem mais a discriminação social da obesidade. A gente até viu um episódio recente aí que foi manchete em todos os meios de comunicação sobre a discriminação com a obesidade. Então, a gente está tendo isso menos, mas esta aceitação social ela não deve fazer parte da aceitação dos profissionais da saúde, aceitando a obesidade como simplesmente um fenômeno social que vem aumentando ao longo do tempo, como se isso nada tivesse a ver. Não, isso impacta profundamente o custo
da assistência médica, né, no plano geral de saúde, porque ela leva a um aumento significativo de 5 a 6 vezes essas doenças crônicas que a gente não vai poder enumerar porque elas são num número significativo. Entre elas, por exemplo, o câncer. Nós tivemos uma aula brilhante sobre isso, né, de uma sumidade no tema, né, no assunto, que é um gaúcho, né, de Porto Alegre, e que foi assim muito, mas muito, muito produtiva a sua fala. Sem dúvida. Acho que o senhor está se referindo ao Dr. Schwartzman, isso? Dr. Gilberto Schwartzman. Que também já esteve aqui, né? Lembrando que o Dr. César Augusto Detoni é o diretor de educação das várias divisões, enfim, que a diretoria, os vários segmentos, os setores que a diretoria geral da Unimed Erechim possui. Vamos falar de obesidade já de cara, assim, ou quer falar mais um pouquinho sobre o evento em si? O evento, acho que foi assim, foi um sucesso, né? Nós tivemos mais de 500 inscrições, talvez mais de 550. A última notícia que eu tinha era 530. Médicos também? A maioria médicos, estudantes de medicina, profissionais de todas as áreas de saúde, né? Porque a gente acha que a obesidade, acima de tudo, envolve o educador físico, envolve o fisioterapeuta, envolve muito a nutricionista, a enfermagem, porque isso no paciente idoso, obeso, com diabetes, a gente tem assim N envolvimentos, né, de cuidados crônicos. Então a gente disponibilizou para todos esses profissionais. Mas a gente atingiu vários estados, nós tivemos retorno de vários estados, vários colegas de singulares do Rio Grande do Sul retornaram e tivemos acesso também de outros países, né? Legal. Isso que a gente teve um certo aperto na divulgação, porque com a programação dos 50 anos e do fórum a gente teve que dar uma seguradinha e nós só largamos mesmo a programação e o marketing do fórum praticamente 8 dias antes da ocorrência do início da atividade. O que isso confere, digamos, em termos de imagem para a Unimed Erechim? Porque é um assunto que ocorre, é um evento que aconteceu, mas com o advento da internet, ele está aí disponível, as pessoas se comunicam. Eu falo mais da área médica, assim. Olha, daqui a pouco o cara pode estar se antenar. Escuta, será que o ano que vem vai ter novamente? Adelar, a gente conseguiu, através de contatos pessoais, de relações de amizade, 16 profissionais que participaram do nosso fórum, que seriam hoje, na sua área de atuação, referência em qualquer congresso da sua especialidade que se fizesse no Brasil ou na América do Sul. Alguns até a nível mundial. Foram pessoas assim de altíssimo nível que a gente conseguiu. Tudo por contatos pessoais, por influências pessoais ou através de gente que nos levou até essas pessoas. Então, a gente teve assim foi surpreendente quando a gente viu a programação pronta e as pessoas que nós tínhamos conseguido, a gente saiu atrás, inclusive, de uma outra posição de estrutura para não ter nenhuma possibilidade de ter falhas estruturais durante o evento, porque as pessoas que estavam conosco eram pessoas de extrema respeitabilidade dentro do meio médico, não só no Brasil, a grande maioria. Tanto que a gente teve 2 palestrantes que falaram diretamente dos Estados Unidos. Eu que não sou médico, mas já participei de outros eventos na minha área, a gente sabe que nem sempre basta tu querer convidar alguém, tem que ter o retorno da outra pessoa em se disponibilizarem a aceitar. E nem sempre as pessoas ou não podem ou não querem, enfim. Se, por um lado, não houve a necessidade do deslocamento, né, houve a necessidade de planejamento, de treinamento, de fazer os contatos, de ter acessibilidade garantida pela internet. Ou seja, essas pessoas se dispuseram a 4, 5 contatos antes do evento acontecer e ainda meia hora antes do evento entrar no site, se fazer presente na sala para depois não... Todas essas coisas, não é uma coisa tão simples, parece que é tudo favorecido, não.
online é mais complicado do que presencial. Presencial você tem o deslocamento, mas depois é só você sentar na mesa e falar. O que não acontece quando é por via online. Vocês estão pensando em fazer, digamos, a cada ano, a cada 2 anos? A ideia, assim, o sucesso foi tão grande, a gente está tão satisfeito com isso, que a ideia é manter esse fórum anualmente. Então, nós provavelmente na virada do ano, a partir de janeiro, fevereiro, vamos começar a estruturar o novo fórum. E a gente vai tentar manter esse foco, né? Dentro de situações, dentro de visões, de um favorecimento assim coletivo, de favorecer a população, de favorecer os colegas, né? De grandes temas, não temas de aprofundamento, vamos dizer assim, nós vamos falar do molécula, não, essa molécula pode entrar numa fala, mas de uma fala de uma situação que interessa a uma grande parte da população. Vamos, por exemplo, falar sobre doenças cardiovasculares, vamos falar sobre câncer, sempre com um enfoque preventivo, que depois a gente pode conversar nesse sentido a respeito da obesidade também. Bom, agora vamos começar a meter bola nas costas aí. Qual é a diferença entre obesidade e sobrepeso? Eu estou falando de bola nas costas para o grande público, assim, por exemplo, eu não sei exatamente se eu estou com sobrepeso, se eu estou meio obeso, digamos que eu estivesse. A gente, até 25% a 30% de excesso da massa corporal, você tem sobrepeso. Acima de 30% você entra em obesidade, e acima de 40% você tem obesidade mórbida. Então você tem, em média, assim, três classificações, né? Tu tem o sobrepeso, que aí tu pode até também subdividir em leve, moderado e já perto da obesidade, e a obesidade. A gente sabe que quanto maior o peso que você tem em relação ao seu peso ideal, maiores são os riscos dessas doenças associadas a aparecerem, né? E a gente poderia enumerar aqui que seria a hipertensão arterial, com todos os seus desdobramentos, mas as doenças cardiovasculares, todas elas, as doenças cardíacas, as doenças vasculares e as doenças cerebrais, que são principalmente as doenças cerebrais isquêmicas, pela vasculopatia que se desenvolve associada à obesidade, principalmente em decorrência da hipertensão. Isso aumenta em torno de 5 a 6 vezes. O diabetes aumenta em torno de 5 a 6 vezes a sua incidência na obesidade. O câncer aumenta 5 vezes o risco na obesidade. Então, hoje tenta-se entender... câncer não só de... Câncer geral, de uma forma geral. Nós temos, por exemplo, uma doença, e teve uma palestra que foi sobre isso na área da gastroenterologia, que é a esteatose e a esteatohepatite não alcoólica, que é uma doença gordurosa e inflamatória posteriormente, que leva à cirrose e que leva ao câncer de fígado. Muito semelhante na sua evolução e no seu significado à doença hepática causada pelo vírus B e pelo vírus C. Então, a questão toda é que a obesidade, o acúmulo de gordura no corpo, altera o metabolismo de todos os segmentos e leva a um estado chamado pró-inflamatório. Ainda se tem muito a compreender, já se compreende muito, se conhece muito, mas tem-se muito ainda a progredir nessa área. A questão básica é uma predisposição, um aumento de possibilidade de desenvolver inflamações nos mais variados segmentos da economia do corpo, e isto levaria ao aumento dessas doenças crônicas e principalmente também o aumento do câncer. A obesidade, então, é uma porta que abre e dá entrada para várias outras doenças que podem matar a pessoa. Uma infinidade de patologias que levam... Nós falamos, por exemplo, sobre tromboembolismo pulmonar, que é aumentado em N vezes. Por exemplo, você vai fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de vesícula, você teve um trauma e teve que fazer uma cirurgia ortopédica, né, traumatológica, teve que colocar uma prótese.
e você tem um pós-operatório. Então, todas as pessoas obesas, nesse pós-operatório, nessas condições de acamamento, né, que tu fica longo tempo deitado porque tu tem uma patologia, essa, vamos dizer assim, inatividade aumenta o risco de doença tromboembólica, que é uma causa frequente hoje de óbito. E aí você aumenta, multiplica o seu risco pela obesidade. Entendeu? Então, assim, você faz uma cirurgia, o risco de você ter uma evolução, um desfecho trágico, um desfecho ruim no pós-operatório é muito maior porque você é obeso. Nós ainda vamos falar nos próximos blocos aí sobre a prevenção, que é um tema que o Dr. César insiste muito, né, em alertar para isso, e a obesidade na adolescência ou nos mais jovens, enfim. Mas eu gostaria, para encerrar esse bloco, para pegar o gancho. Quando a idade também está no meio desse bolo aí todo aí. Quando se atinge, você vê muito mais obesos com uma idade mais avançada do que jovens. Vamos pegar o meu caso. O cara vai parando, vai se entregando. Eu entrei na universidade com 67 quilos, eu tinha déficit de peso. Eu me formei com 76, ainda estava abaixo dos 82 que me eram permitidos. Eu casei, em 2 anos eu estava com 83, eu já estava no limite. E nos 45 anos que eu estou em Erechim, eu fui dos 83 para 90. Então, hoje eu estou perto da obesidade. Estou na linha limítrofe, fazendo monitoramento e controlando isso. Pois é, isso mesmo o médico sabendo o de quanto todos os deve riscos, comer. De todos os riscos. Porque esta é uma questão que a gente pode conversar depois, da multiplicidade das facetas que te levam à obesidade, né? E claro que quanto mais tardia a obesidade aparecer na sua vida, menos deletéria, menos riscos ela te traz. Mas tu imagina assim, eu tenho uma pessoa de idade, ela passa a partir dos 70 anos, se aposenta, tem menos atividade física, etc. Começa a comer mais, está mais tranquilo, está mais em casa e começa a ficar acima do peso, e aí se torna um obeso. Daí tem uma artropatia que ele já tinha de antes. Tem uma artrose de quadril, uma artrose de joelho. Vai agravar significativamente. E vai agravar da mesma... Não é só comer demais. Não é só comer demais. O cara está gordo não é só porque come demais. Tu tem falta de atividade física. Hoje nós temos uma vida extremamente facilitada no sentido da gente não se mexer. No sentido da gente ficar inativo do ponto de vista físico. É um convite, porque tu tem de tudo para não fazer nada. E isto é o maior perigo, né? Porque a própria vida do nosso cérebro, que é uma coisa fundamental na nossa vida e no envelhecimento, ela é extremamente dependente da atividade física. O cérebro se mantém muito mais ativo, muito mais saudável nas pessoas que praticam atividade física. Isso está evidente, inclusive, nas pessoas que têm doença degenerativa, atividade doença física crônica. Regular, não só quando vai para a praia, agora vou Não, caminhar. não. Tem que ser uma coisa regular, tem que ser no dia a dia, né? As experiências mostram, por exemplo, que pacientes com Alzheimer, que partem para uma atividade física regular, para uma dança diária, para uma academia, etc., eles melhoram muito o seu desempenho cerebral a partir do início da atividade física. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo hoje com esse repasse de informações importantes na vida de todos nós aí, e nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado.
Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Uniestados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome de Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo prazerosamente hoje aqui o Dr. César Augusto Detoni, que é também o diretor de educação da Unimed. O senhor está trabalhando regularmente ainda, normalmente? Eu tive já pensou em... Eu comecei redução há uns 10 anos já, ou mais, de reduzir a minha jornada semanal. E depois do início da pandemia, depois que eu tive o Covid, eu já tive um pouquinho mais de redução. Eu hoje trabalho 3 dias no atendimento do consultório, regularmente à tarde. E pela manhã, como a endoscopia é um evento que precisa ter toda uma empresa funcionando, eu preciso mantê-la funcionando, então eu continuo trabalhando pela manhã todos os dias. Mas a intenção não é de prorrogar isso por muito tempo, não. Mas também mantenho atividade, sim, não me sinto em dificuldade de trabalhar ainda. Ou seja, vai ficar em torno dos 90 quilos, né? Isso é importante. Por mais um tempo. Não, isso é importante. Bom, vamos agora... eu sou do tempo, nós temos uma idade igual, acho quase, que dizia assim, mas que criança mais linda, olha só que gordinho, que não sei o que e tal. Aí, meu Deus, o que tem essa criança raquítica? É um esqueleto, não sei o quê. Não, claro que eu estou em exageros aqui, mas é uma comparação entre, digamos, um bebê ou uma criancinha com, digamos, uma diferença considerável de peso, né? Havia, sim, um ditado de que este tem saúde, o gordinho tinha saúde e o outro tinha um problema de doença, enfim, alguma coisa. Não sei depois como é que evolui e tal. Tem que começar esse controle lá atrás? Bom, acho que a gente pode misturar um pouco as coisas agora, porque falar em obesidade na infância e na adolescência é começar a falar em aspectos preventivos. Eu acho que isso vai caminhar junto, né? Quando a gente fala em prevenção, nós deveríamos pensar em no mínimo 3 gerações atrás. Então, quando nós estamos educando uma criança hoje, nós estamos interferindo nas próximas 3 gerações, com aquilo que passamos de educação, de modelo, de valor, de qualquer coisa para as crianças de hoje. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando não se sabia que as coisas funcionavam assim, que a neurociência não existia, que a neurociência não tinha esses conhecimentos, nos era permitido fazer de qualquer forma, entendeu? Então, quando eu estou falando em prevenção, e estou falando, por exemplo, nesse bebê gordinho, eu tenho que pensar nas gerações anteriores. Uma das coisas que veio para nos esclarecer muito, e a gente teve uma pediatra que falou um pouco sobre esse tema, é um tema que eu já trato isso dentro da Escola de Pais há alguns anos, talvez há 6 ou 7 anos, é a questão da epigenética, que são como o estudo de como o ambiente impacta a expressão do gene, ou seja, como o gene vai reagir, exercer o seu papel ao longo da vida. Ele é impactado por fatores ambientais. E ele é tanto mais sensível, esse gene, quanto mais precoce for a idade da pessoa. E quando eu me refiro à idade da pessoa, eu vou para dentro do útero materno e tenho lá um ser humano se formando. Então, durante a gestação, os efeitos do ambiente sobre a estruturação gênica e a sua capacidade de exercitar a sua função depois ao longo da vida
elas são muito impactantes. Então, o período gestacional é altamente sensível, é altamente preocupante para o futuro daquele ser que está sendo formado lá naquele momento. Então, a gestação precisa ser olhada de uma outra forma. Nós temos países que já estão dando licença maternidade para gestantes a partir da gestação. Nós tivemos aqui agora as gestantes em alguns tipos de trabalho que estão tendo licença, né, e se afastam daquela atividade específica que é bem definida como uma atividade que gera risco para a mãe, principalmente para o concepto, para o bebê. Na Guerra Mundial, lá em 1940 e pouco, 43, parece que foi, 44, na Holanda, eles tiveram um número significativo de em torno, se não me engano, de 800 mil mulheres que foram isoladas, sitiadas com toda a população holandesa pelos alemães durante o inverno e ficaram sem comida. Eles iam destruindo os estoques de alimento e as coisas para deixar os invasores mal, mas no fim eles fizeram de uma forma que eles também ficaram sem comida. E essas pessoas ficaram em torno de quase um ano sitiadas, comendo muito pouco. A média variava de 500 a 800 calorias diárias. Para uma mãe gestante, isso era uma bomba. Só que ninguém tinha ideia do que aconteceria com essas mães. Como o sistema de saúde deles é muito organizado, eles documentaram tudo isso. E logo no pós-guerra chamaram especialistas de todo mundo, inclusive um americano que era um dos cancãs, que já estava no rastro dessa questão da epigenética, de entender isto, foi convidado para lá e eles foram estudar. E as primeiras coisas que apareceram, e eu vou te resumir isso porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso, é de que as mães gestantes, eles não queriam avaliar só sobre a questão da alimentação, né, o estresse pós-traumático, o efeito sobre o comportamento afetivo, emocional dessas crianças pela tensão da guerra, enfim, a gente sabe que outras coisas foram estudadas. Mas eles foram pegar só a questão do peso. Uma mãe que passou fome no final da gestação, nos últimos 3 a 4 meses, o bebê nasceu com baixo peso. Ou seja, faltou alimento e ele não teve capacidade de se adaptar e ele perdeu o peso, ele nasceu magro. Mas foi se estudar depois o que aconteceria com esses bebês quando eles crescessem. É a pergunta que ia te fazer. É exatamente isso. E os filhos desses bebês? E os netos já estão sendo estudados, e as suas repercussões. Então, aumento de obesidade, aumento de doença cardiovascular, aumento de diabetes, aumento de uma série de patologias biológicas dessas crônicas não transmissíveis aconteceram nesses bebês que tiveram um sofrimento terrível. Um deles, a privação nutricional. Antes de vir ao mundo. Antes de vir ao mundo. E os bebês que tiveram a sua gestação com carência nutricional durante toda a gravidez ou desde o 2º, 3º mês, com falta de comida da mãe, nasceram obesos. Como que se faltou comida para a mãe, o bebê está obeso? Nasce com peso acima do esperado. Adaptação epigenética. Eles mudaram o metabolismo e conseguiram adaptar-se e fazer mais com menos. Se eu faço mais com menos, eu gasto menos energia. Eu sou um candidato a obeso, porque na vida eu vou comer igual aos outros, mas vou gastar menos que os outros. Então a gente tem aqui um dos pilares, né, da origem da obesidade. As pessoas às vezes se queixam, eu como a mesma coisa que os outros. Eu não como mais. Tem os que comem mais. E que aí tem outra alteração epigenética, que é na regulagem do apetite, na regulagem da saciedade. A gente tem outras modificações. Por isso que eu falei que ela é uma situação multifacetada. Ela é múltipla origem. Não é um fator único que me leva a ficar acima do peso. Não é a ansiedade. Está me entendendo? Eu tenho sempre uma multiplicidade. E quando eu juntar muitos fatores, eu não tenho como escapar disso. Me é muito difícil. Então,
Se a gente fala hoje em querer prevenir e falar em fatores, depois a gente vai falar sobre a questão da infância, né? Que é você adaptar a vida dessas crianças a uma situação que a gente já tem um risco sabido, calculado, prévio. Então eu sei que dessas crianças a gente tem que ter um olhar diferente. Se elas tiveram fatores pré-natais e perinatais de risco ou história familiar, por que quando tem uma história familiar tu tem maior tendência de repetir? Porque esses fatores epigenéticos eles podem se transmitir por até 3 gerações, 4 gerações. Podem ser modificados no andar da carruagem. Eu posso ter nascido na primeira geração com fator de risco, como esses que nasceram das mães da guerra lá na Holanda. Mas eu posso ter nascido na segunda geração, eu sou neto dessa mulher. Mas eu tenho ainda transformações epigenéticas que me mantêm a predisposição à obesidade, me mantêm com fatores para isso. Eu não queria abrir muito a coisa, porque o assunto mas já foi falado muitas vezes. Tu já viu algum japonês gordo? Tu já viu algum agricultor, no tempo da colônia, de pegar no pesado mesmo, gordo? Tinha. É meio raro. Tinha, mas não era comum. Não era comum. Então, possivelmente, essas pessoas tinham questões epigenéticas ou algumas até questões genéticas, que são aí mudanças da estrutura gênica que leva a uma predisposição da obesidade. Isso ainda não tem uma definição, mas a epigenética está definida. O gene não é mudado na sua estrutura, ele é mudado na sua expressão, por mudanças químicas que acontecem em função de exposição a fatores ambientais, os mais variados. Também se critica muito, assim, já houve um tempo mais até, eu acho, assim, das crianças comerem muitas coisas que não deveriam, enfim. Essas coisinhas, tu vai no mercado, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo legalmente à venda e que sejam felizes todos, né? Mas eu sei de setores da medicina que condenam certos consumos, entende? Bom, então, assim, o que tu bebe, o que tu come, enfim. A gente saiu do ventre materno, saiu das interferências intrauterinas, saiu da herança epigenética transmitida na concepção. Tu está fazendo essa viagem. Estamos agora vindo para a vida, para o mundo. Ou seja, assim, o que se sabe? Criança amamentada com leite materno não fica obesa. Mas não é só a questão da obesidade. Esse é o menor das preocupações. Ou seja, o aleitamento materno ele tem que ser buscado ao extremo, porque ele tem interferência desde os aspectos psicoafetivos que são fundamentais para a tua vida toda depois, vão interferir na tua sexualidade, vão interferir numa série de questões, até os aspectos metabólicos, os aspectos imunológicos, todos têm a ver com o aleitamento materno. E a gente tem umas campanhas muito tímidas. E o aleitamento materno é dificultado muito com alguns tipos de parto. Então a gente tem uma situação muito grave em relação a isso. Então, aleitamento materno é uma coisa importante para prevenir obesidade. Está me entendendo? Bom, aí esse bebê cresce um pouquinho. Ele tem que ter espaço, ele tem que poder se mexer, ele tem que poder engatinhar, ele tem que poder mexer em tudo, ele tem que se mover, porque ele vai gastar mais energia. Além de quanto mais eu me mexo, mais saudável eu vou ser, porque isso vai desenvolver a minha psicomotricidade, e é desde o começo da vida que isso é importante. Hoje, os grandes especialistas do mundo estão avaliando sinais de sofrimento emocional em bebês com menos de 3 meses, observando apenas o movimento das mãos. Então é 1000 vezes melhor você ter um bebê ou uma criança de 1 ano, 2 anos. Para de pular, para de se mexer, do que ficar vendo desenho, enfim. Não, é o cérebro dela que exige que ela faça isso. É por isso que ela não fica quieta. E aí ela está num apartamento, eu não tenho nada contra morar em apartamento, mas eu tenho que oferecer espaço para essa criança, ao menos algumas horas do dia. Eu teria que ter na escola, na creche. Aí tu tem escolas públicas que não tem 1 metro quadrado de área verde para uma criança brincar, se mexer, correr. Hoje é muito mais importante do que um computador
que é um dos grandes causadores da obesidade, a mídia, essa coisa da eletrônica, o celular, a TV, que estão paralisando as nossas crianças, e nós estamos preocupadíssimos em colocar isso nas escolas. Não, nas escolas nós temos que dar lugar para essas crianças brincarem, se mexerem. Eu estou lendo um tema agora, que é um livro americano, que o título é A Última Criança na Natureza. É essa coisa assim ansiosa hoje de resgatar a criança em contato com a natureza, em contato com os bichinhos. Ela tem que ter essa possibilidade, ela tem que poder se mexer. O senhor não teme ser contestado, digamos, porque o senhor fez uma afirmação forte aí agora de que tão importante, ou mais importante do que ter as mídias sociais, enfim, a internet nas escolas, é ter espaço verde. Não. Antes dos 2 anos de idade, qualquer contato com o eletrônico é contraindicado por qualquer sociedade de pediatria do mundo. É contraindicado. É danoso ao cérebro, danifica, com vistas ao momento que ela vive e ao futuro. Prejudica o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento do aprendizado, o desenvolvimento das relações interpessoais. É prejudicado, não é que não faz nada, é prejudicial para o cérebro do bebê. Então hoje, até 2 anos de idade, não se indica isso. Além de que acostuma essa criança a ficar imobilizada. Ele é fantástico, eu tenho uma casa pequena, uma área pequena, não tenho tempo para ficar com meu filho, para deixar ele se mexer, e aí eu boto ele na frente dessa coisa e ele fica vidrado nisso. Os países que estão mais avançados, eles estão lidando hoje. Tu sabe quantas clínicas tem só em Pequim para recuperar viciados na internet, em telefone, essas coisas? 300. Nem sabia que havia clínica para de recuperação. Como se fossem drogados, alcoólatras, piores do que isso. 300? 300 clínicas só em Pequim. Mas isso está no mundo inteiro. Pergunta se os filhos dos técnicos, dos donos das empresas, desses grandes programas de mídia dos Estados Unidos ou de qualquer parte do mundo, os seus filhos têm acesso com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos de idade. Pergunta o que é que tem dentro da sala de aula lá no Vale do Silício, dos filhos dos funcionários e dos donos das empresas que trabalham nesse ramo. Não tem. Não tem lousa eletrônica, não tem computador, não tem tablet, não tem celular. Eles têm mesa e cadeira como nós estamos aqui e um professor com quadro negro e giz. Porque eles sabem que isto não é importante para o desenvolvimento da sua inteligência. E agora isso a gente está vendo que é um grande fator que leva o nosso mundo infantil a uma obesidade exagerada. Começa pela inatividade e depois vai para uma alimentação de péssima qualidade. Só quero informar o doutor César Augusto Detoni que nós não vamos fazer mais nenhum intervalo e vamos tocar até o fim, porque o assunto está interessante, eu creio, para todas as pessoas aí. Realmente... Adelar, a contestação ela pode vir. Se ela vier cientificamente comprovada, eu aceito. Não tem problema. Mas o que a ciência está mostrando, o que, por exemplo, a diretriz da Sociedade Americana de Pediatria publicou em 2016, e eu vi esse negócio sendo mostrado no Congresso de Neurociência em 2017, em 2018, não, em 2017 mesmo, nós já fizemos um seminário da Escola de Pais, aqui em Erechim, apresentando esse tema. O que é que tem sobre esta mídia toda, sobre todos esses equipamentos, em relação com a criança, tentando orientar os pais a minimizarem, quanto menos, melhor. E aí, às vezes, eu ouço, quanto mais, melhor. A gente tem que pensar estas coisas. Mas vamos adiante na nossa obesidade na infância. Então, a gente deu uma viajada aqui sobre o eletrônico. Nós já falamos da amamentação, falamos da liberdade do bebê de se mexer dentro do seu berço. Por que o bebê se mexe, esperneia, chuta a mãe dentro da barriga? Porque é fundamental para ele se mexer. E é fundamental para nós nos mexermos a vida toda. Embora ele tenha uma vontade enorme de ficar sentado na cadeira lá assistindo TV. Então, assim, imobilidade, cuidado, isso é altamente prejudicial.
temos que aumentar a possibilidade de áreas, de espaços disponíveis para as nossas crianças e possibilitar o acesso. Aí a família tem que fazer isso. Comida. Comida multiprocessada, superprocessada. Ah, o conforto de comprar uma coisa pronta. Quando eu faço um processamento de um alimento, eu vou ter que usar subterfúgios químicos para melhorar o sabor, para aumentar a duração da validade, para não decompor. Porque se tu tem mesmo uma comida cozida, tu deixar ela fora de refrigeração. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um leite dentro de uma caixa, um pacotinho. Tá bom? Ele dura 4 meses. Sem refrigeração. O que te passa? Pega o teu leite em casa, ferve ele, fecha bem um saquinho plástico, ou qualquer coisa, ou um vidro, dá um banho-maria e daí 30 dias tu vai lá tomar teu leite. Eu não sei porque eu não tomo leite. Não. Ah, bom. Então tá. Então assim, o ultraprocessamento, as gorduras que são usadas hoje para esses alimentos que são industrializados, na maioria das vezes, são gorduras de baixo custo, porque senão aumenta o preço. Então eu tenho o conservante, eu tenho o corante, eu tenho o saborizante, tá? E eu tenho o problema das gorduras, que a maioria desses alimentos são com gorduras trans, que são altamente prejudiciais. E tu tem um mundo, e até a medicina entrou nisso, e nós tivemos um palestrante que falou nisso, que a gordura animal ela tem que ser utilizada, ela é absolutamente necessária. E na criança, a gordura é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Aí entra banha e etc. As coisas naturais. E nós fomos levados a usar óleo de soja. Altamente prejudicial à nossa saúde. Gordura de soja hidrogenada. Margarina. Eu me lembro, quando eu tinha margarina lá no meu colégio interno, eu achava isso uma loucura. A gente comia margarina. Ah, eu com margarina. É. E aí nós tínhamos a margarina amiga do coração. Eu não sei se ainda não tem escrito isso em alguma embalagem hoje. A gordura amiga do coração, amiga, né? Pelo amor de Deus. Então, a proteína animal, ela é fundamental. Elas têm aminoácidos essenciais para a necessidade da tua vida, do teu... Então, a gente está hoje com muitos modismos, né? Aliás, um deles é o seguinte, eu queria uma opinião. Eu sei que há médicos dessa área, eu sei que o senhor tem o aspecto ético e todo, mas o senhor não deixa de ser um médico. Qual é a sua opinião sobre o cultismo, o culto ao corpo? Ao corpo, digo, aquele cara... Sim, a gente tem que ter um culto à vida. O que é completamente diverso. Boa, boa. Não tem nada de errado em cuidar de mim, em cuidar do meu corpo, estar preocupado com a minha aparência, etc. e tal. Muitas das vezes, a preocupação exagerada com a aparência, ela vem mascarar por trás uma insegurança exageradamente grande pessoal em relação à autoimagem, uma autoimagem com deformação. Então eu busco, com esta hiperproteção da minha imagem, do meu corpo, das minhas formas, etc., suprir essas deficiências que eu tenho, às vezes, de autoimagem, de autoestima, em relação a mim mesmo. Eu me lembro de uma Miss Rio Grande do Sul, que chegou a ser Miss Brasil, tinha 19 anos e tinha 16 cirurgias plásticas. E era uma Miss. Então, ela era uma pessoa linda, certo? Mas será que ela tinha esta autoimagem tão boa dela mesma que ela precisou fazer 16 cirurgias plásticas? Até os 19 anos? Mas era um objetivo, não. Hã? Mas era um objetivo, não. Que objetivo? Eu sei de muitas pessoas que querem... Mas por que eu preciso fazer isso? Que querem perder mais isso, ganhar mais aquilo. Sim, mas por que eu preciso fazer isso? Aí vem aquele negócio, eu acho que do vício, de dizer, olha... Não, isso é uma questão de autoimagem, são aspectos emocionais, são psicológicos, que me levam a me expor a fazer múltiplas cirurgias e ter risco de tromboembolismo, de morrer.
A medicina nos Estados Unidos, teve uma palestra que falou isso no nosso evento lá, que foi um palestrante sobre a inovação. A medicina americana, que é considerada das melhores do mundo, é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, considerando-se patologias isoladas, não grupos nosológicos. Tá me entendendo? Terceira causa de morte é a medicina. E muitos desses procedimentos são procedimentos estéticos, que levam a desfechos fatais. Mas a medicina, como assim a medicina é a causa da morte? Erros de diagnóstico, erros de procedimento, alergias a medicamentos, efeitos colaterais de medicamentos. Sim, é como tu ter um carro e de repente tu vais fazer um mecânico, sei lá. Tu tem uma obstrução parcial da tua artéria, mas tu está levando tua vida. Tu vai lá colocar um stent, dá uma complicação do stent, tu faz uma trombose ou tu faz um infarto. Durante a colocação do stent tu morre, faz uma parada cardíaca e morre. Isso é uma complicação da medicina. Esse sujeito não teria morrido naquele momento se não estivesse fazendo aquilo. Eu tomo um antibiótico para tratar uma infecção respiratória, faço uma infecção grave, superinfecção do intestino, tenho outros fatores de risco e acabo morrendo de uma superinfecção intestinal. Isso é muito comum lá, por exemplo. Aqui nós não temos tanto. Então, a medicina, ela tem que ser olhada hoje com um pouquinho mais de rigor. Por quem? Por todo mundo. Pelos próprios médicos também? Não, principalmente pelos pacientes. Mas não existe nada que você vá fazer em medicina que seja isento de risco. Não existe nenhuma medicação que você vai tomar que seja isento de risco. Assim como eu estava dizendo, para não voltar para o nosso assunto, que não existe nenhum alimento ultraprocessado que seja seguramente saudável. E aí, às vezes, a gente vê troca de aleitamento materno por fórmulas. Eu queria saber quem é o fabricante da fórmula, se ele é melhor do que o fabricante da mãe. São coisas que a gente tem que começar a se dar conta, porque numa sociedade capitalista, o lucro vem na frente de tudo. Agora a gente liga a televisão, vê isso, tu recebe 500 mensagens, toma isso, toma aquilo, toma não sei o quê, para controlar, para baixar a barriga, para perder peso, para ganhar peso. Ou seja, nós temos... Cada um fazendo o seu. Sim, e nós temos no país, tu tem propaganda de alimento na televisão. Nos Estados Unidos está começando a ser proibido. Agora surgiram os mini refrigerantes, ao invés de você tomar um, você toma 4. São coisas absurdas. A quantidade de açúcar que se põe nas comidas, nos refrigerantes, nos líquidos, é um negócio impressionante. Tá me entendendo? E aí tu libera isso. Tu libera. O nosso governo agora começou, por coincidência, né? Eles descobriram que nós ia fazer o nosso fórum sobre a obesidade e lançaram uma campanha. Não, estou brincando. Eles lançaram uma campanha de prevenção à obesidade na infância. Então, eles estão preocupados. Agora, o espaço, o brincar, eles estão falando sobre isso. Está me entendendo? Mas veja bem, quando eu quero prevenir, onde é que eu começo? Eu começo antes de engravidar. E aí eu tenho que tocar todos esses aspectos, porque quanto mais tarde eu vou querer prevenir, é mais difícil. E quando chegar aos 70 anos, que eu estou aqui e estou acima do peso, para mim conseguir baixar o meu peso, é muito difícil. É muito difícil. E aí quando você tem um obeso, e a gente também falou sobre isso lá, você tem um obeso, a chance dele emagrecer por dieta e se manter no peso, para evitar todos esses riscos, é de 10%. É de 10%. Então, assim, é muito complicado quando a obesidade estiver estabelecida. Muito obrigado, doutor César. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Boa noite a todos, até a próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender.
Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram. E hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa, como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento e também um programa especial da nossa cooperativa. Investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.